Então vamos lá, retomando aqui a visão geral. Você está vendo a tela, não, né? Só um minutinho que meu computador está sempre ficando sem bateria aqui. Aí. Vamos lá. Então, retomando a visão geral, o modo de compras, contas a pagar, nós vimos o macro fluxo de compras, a parte de pagamentos e demos uma passada geral em como é que o sistema de contas, a modo de contas a pagar está separado. Agora vamos ver isso dentro do SGI, tá? Vamos ver como é que fica, como é que funcionam essas questões. Enquanto ele está fazendo login aqui. Aí. Então aqui a gente tem o modo de contas a pagar, que está exatamente, as opções foram representadas lá no PowerPoint. Vamos começar pela primeira opção, nota de pagamento. Ela vai seguir esse fluxo, né, essa ideia do sistema, uma parte de filtro e um resultado. Aqui eu vou fazer uma modificação de gerência, deixa eu só voltar até... aqui são essa conta 1107 é a conta de fundo fixo. Então, por isso que são essas contas aqui de fundo fixo, por isso que elas aparecem na gerência. Mas o normal é que isso não aconteça, né? A gerência esteja sem nenhuma nota de pagamento. Então, aqui nesse caso, eu preciso trocar para a contabilidade, que é a gerência onde toda a área financeira se encontra. Tá? Em vez de ser uma gerência financeira, eles criaram como gerência de contabilidade. Aí aqui sim eu vou ter acesso às notas de pagamento. A nota de pagamento, assim como a parte de compras, ela tem um controle de acesso, às notas de pagamento também relacionados à gerência. Por quê? Porque a ideia é que eventualmente a gente tenha a descentralização da criação da nota de pagamento. Por exemplo, aqui eu falei da questão do adiantamento. Hoje o SGI ele permite que a própria gerência crie uma nota de pagamento, de adiantamento. Né? São algumas possibilidades que a gerência teria. Tá? Então, isso a gente vai ver até no modo de contabilidade como é que isso é feito. Mas a própria gerência podia estar criando isso. Não acontece porque tem uma questão de operacional mesmo deles envolvida, então eles ainda fazem isso no âmbito do financeiro. Mas a possibilidade, quando a gente fez a especificação e fez o desenvolvimento, a gente pensou nessa possibilidade, né? Pensamos com eles, né? Só que isso nunca foi para frente, mas é possível, tá? Então vamos ver aqui algumas notas de pagamento que estão vencendo aqui nesse período. Vamos ver se tem alguma coisa aberta. Vou tirar essa parte aqui. Nada aberto. Aqui assim. Que bom. Significa que maio. Então aqui a gente tem uma NP, por exemplo, de imposto sindical, honorários a pagar, associação de classe, vale transporte, são salários, né? São NPs que são criadas pela própria área de contas a pagar. E aí os rateios, né? Eventualmente você tem mais de um CL nessa NP, tá? Aqui
diferente da parte de compras, a gente tem um excluir aqui, exatamente porque é uma tela operacional do contas a pagar, então a gente vai ver que não tem muito mais informações, as informações principais da NP estão aqui, né? Valor, rateio e para quem que você está pagando e o que você está pagando. Então, a permitir a exclusão aqui operacionalmente é melhor, é mais fácil, porque eles têm que, né, entrarem aqui, entrar na NP para visualizar e ir lá remover. Tá? Diferente, por exemplo, de uma nota fiscal, onde você tem uma autorada de campos e aí você precisa olhar né, aquilo que você está excluindo realmente. Tá? E também para evitar o remover muito rápido. Né? Tem que ter um processo para remover. Então, esse número da NP é um número sequencial para o sistema, né, gerado pelo próprio sistema. O que a gente tem mais de informação além desse número, né, que identifica a NP? Para que conta contábil? O que eu estou pagando ali? Tá? Nesse caso aqui, o imposto sindical, a situação, quem é o favorecido, e aqui o favorecido pode ser um fornecedor, pode ser um usuário do sistema, pode ser um favorecido realmente, naquele nosso cadastro de favorecidos. Tá? Pode ser uma pessoa qualquer que esteja dentro do cadastro. E aí o CPF ou o CNPJ associado. O tipo dessa pessoa que você está pagando, desse favorecido. Nesse caso aqui ele é um favorecido, então ele está lá no cadastro de favorecidos. Só tenho poucas informações dele. O documento de pagamento, no caso aqui é um boleto, e aí eu posso informar se eu vou digitar, né? Se esse campo seguinte é a linha digitável ou o código de barras. A gente vai ver quando a gente editar essa NP para a gente ver os campos mesmo. A data de movimento, que é uma data que eu falei, a questão da pasta física, né? Então essa é a data que está estampada na parte de fora dessa pasta física. Tá? Então esse aqui é o movimento do dia 20/5. Então, teoricamente, essa NP está lá impressa e dentro da pasta física do dia 20/5. Se eu procurar nessa pasta, eu vou encontrar essa NP aqui. Tá? Ou encontraria, no caso, essa está aberta, maio já foi. Se foi prestação de contas, né? E aí, para quem que eu estou fazendo essa prestação de contas, não é um caso, e a empresa que vai efetuar esse pagamento. E aí, quando eu falo empresa, é sempre matriz, né? Aqui, no caso, é a matriz aqui do Rio. A matriz Araújo Abreu não é a Norte. Então, sempre que o campo for empresa, ele vai estar decidindo se é matriz ou se é Norte. Os valores, o valor principal, se tem algum tributo, está aqui nessa aba de tributos, isso aqui é um campo simplesmente que vai refletir essa aba. Outros descontos também vai refletir essa aba, a gente vai ver em detalhes. Aí sim, multa, juros e desconto desse valor, né? E gerando o valor a pagar. Tá? Como é que isso vai ser pago? Na mesma ideia da nota fiscal, se vai ser parcelado ou parcela única. E aí, no caso aqui, como é parcela única, eu tenho uma data de vencimento. Se eu tivesse parcelado, eu teria uma aba aqui de parcelas, onde eu vou informar data, valor, até esse total aqui. A data de pagamento, que é diferente da data de vencimento. Né? No primeiro momento, quando eu crio a NP, essas datas são iguais, mas quando eu efetivo o pagamento, essa data aqui é atualizada para a data real de pagamento. Né? Até o pagamento ela é uma data prevista, e a partir da efetivação ela se torna a data que ocorreu o pagamento. Tá? E, eventualmente, eles podem trocar essa data. Não vou pagar no dia 22, vou pagar no dia 23, já que isso aqui é um imposto sindical e não tem, vence no final do mês, por exemplo. Né? Então, não necessariamente essa data aqui vai ser igual a essa. Tá? O normal é que ela siga refletindo na data de vencimento, aí quando eu efetivo o pagamento, ela troca. E a situação do pagamento? Da mesma forma que a nota fiscal gera um pagamento, a nota de pagamento gera um pagamento. Tá? De novo, um ou mais pagamentos, né? Se ela for parcela única ou se ela for parcelada. Então, para cada um desses pagamentos, eu tenho a situação dele. Nesse caso aqui, como ela é parcela única, esse pagamento é único, o vencimento, o pagamento e a situação são únicos. Tá? Mas eu tenho um outro objeto atrelado à nota de pagamento, que é a parcela. E nesse caso aqui, a parcela única. Parte de tributos, outros descontos. A descrição dessa NP, que eventualmente eu queira colocar, né? Um texto
explicativo do que eu estou pagando aqui. Eu acho que aqui, de certa forma, é já autoexplicativo. O rateio, né? Quem que vai pagar, quem vai ser de que custo, de que centro de lucro vai sair esse custo, centro de lucro ou de custo, nesse caso aqui, que é a gerência, né? A própria gerência da Luciane vai estar pagando esse imposto sindical. Depois, quando isso chegar lá na tesouraria, que relação bancária ela está, né? A gente vai ver em detalhes lá, e a aba de controles. Quem cadastrou, quem alterou, quem enviou para autorização, aliás, quem enviou para análise, a análise do quanto a pagar, né? No caso aqui, a própria NP está sendo criada pelo quanto a pagar, isso aqui é automático, né? Quando eu fizer o enviar, ele vai fazer a análise, tá? Ela vai direto para autorização. Quando acontecer a autorização, e a parte de contabilidade, que a contabilidade pode fazer alguns ajustes aqui, então se eles fizerem, fica identificado aqui, tá? A contabilidade ela pode mexer, por exemplo, na conta contábil e no rateio, tá? Mesmo depois que a nota de pagamento está criada. Lembrando que a conta contábil, né, quem determina qual é a conta contábil desse pagamento é a contabilidade, né? Então, na hora que a NP foi criada pelo Contas a Pagar, eles falaram, isso aqui está nessa conta aqui, imposto sindical. Aí a contabilidade chega lá na frente, não, na verdade esse aqui não é imposto sindical, é outra coisa. Então, eles vêm, para não ter que voltar todo o processo e tal, não atrapalhar o pagamento em si, eles simplesmente alteram esse campo aqui, tá? Então, por isso que tem aqui o controle para a parte de contabilidade. E aí, eventualmente, eu posso imprimir isso, né? No início, eles imprimiam, tinha uma assinatura, hoje em dia, ainda bem, não tem mais essa. Normalmente eles não fazem essa impressão. Isso é feito por dentro do próprio sistema, né? E não tem mais essa impressão não tem mais essa assinatura física também. Já está tudo gerenciado por aqui, né? É questão de, no momento que a gente implantou, existia um sistema antes que tinha impressão e essa impressão passava por assinatura física da diretoria. Então, a partir do momento que foi implantado no SGI, né, foi sendo feita a impressão e as pessoas foram adquirindo a confiança no sistema de que aquilo estava acontecendo, ela acabou-se com essa impressão, mas ela continua aqui, é possível imprimir a nota de pagamento, ela sai meia folha, metade da folha A4 e uma ordem específica deles, né? O envio dessa relação de notas para análise e retorno para a lista do remover, tá? Então, vou editar aqui só para a gente dar uma olhadinha nos campos. Então, aqui a conta contábil, eu posso... eles têm os mnemônicos que eles usam, os códigos que eles criam, tá vendo? Você pode usar esses códigos, por exemplo, aqui é o RC, tem o AG, tem algumas... Isso auxilia muito o processo de cadastramento deles, em vez de eles terem que ficar procurando o número da conta contábil, tá? Então, existe essa possibilidade de pagamento, né, para os salários a pagar. Vamos colocar aqui, depois a gente só não salva. O favorecido também segue a pesquisa de favorecidos. Eu posso botar tanto CNPJ, CPF ou nome, e aqui eu posso adicionar um favorecido, né? Porque na hora que ele vai cadastrar o favorecido aqui, e esse favorecido não existe, é um favorecido, então eu consigo clicar e adicionar, e aí a gente, de certa forma, já tem uma ideia de como é que é o cadastro favorecido, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, apenas para mudar a máscara do campo aqui, o nome dele e os dados bancários. O banco, a gerência, a conta e se é uma conta conta corrente, conta poupança ou uma conta salário. Então, são os tipos de conta. Então, as informações de favorecidos, elas são essas. Não foge muito disso, né? Óbvio que a gente vai ver no detalhe do cadastro. Uma das informações, eventualmente a gente tem a conta contábil, mas isso é um processo depois, né? Assim, para efeito do favorecido, essas são as informações necessárias.
documento dele, o nome e os dados bancários. Tá? A questão da linha digitável, boleto, os tipos de pagamento aqui. Então, isso pode ser feito através de transferência, depósito, né? DDA, guia de tributos, que a gente chamou de guia, aquele documento gerado pela Prefeitura, pela Receita Federal, CEDOC, TED, se é um pagamento de concessionária, né? Uma conta de luz, porque isso muda a linha digitável, né? A linha digitável da concessionária é um, a linha digitável do boleto é outro, tá? E outros pagamentos quaisquer que não sejam nenhum desses anteriores, né? No caso do boleto, ele é o único que vai permitir que eu faça essa digitação, aliás, é a concessionária, né? Boleto e concessionária. As outras, ele vai simplesmente ignorar esses campos aqui a seguir. A data de movimento, então a data da pasta lá, física deles, tá? O campo de empresa vem automaticamente aqui da conta contábil, né? Quando eu coloquei FP, tá vendo? Eu tenho duas FPs, na verdade, né? A FP da matriz do Rio e a FP da Norte. Então, de acordo com a conta que eu selecione, automaticamente o campo de empresa é preenchido. Tá? Valores, o valor principal, os campos de multa, juros e descontos estão abertos, os campos de tributo e outros descontos vêm dessas duas abas aqui, e aqui a forma de pagamento, data de vencimento, a data de pagamento é automaticamente igualada à data de vencimento e a situação do pagamento nesse momento, como a minha nota de pagamento está aberta, ele fica como aberto. A aba de tributos, eu tenho aqui a possibilidade de escolher qual o meu tributo, e aí aqui os tributos de GNP são diferentes do tributo de nota fiscal. Tá? Escolhendo o tributo, eu tenho a categoria daquele tributo, de certa forma o percentual que está associado àquele tributo, né? E aí, de acordo com o meu valor principal, eu tenho o cálculo do valor do imposto, do tributo, desculpa. Nesse caso aqui, do imposto de renda. Posso remover, adicionar uma nova linha, né? E assim eu vou fazendo. Tá? Vou incluindo novas linhas, novos percentuais, e ele vai calculando os valores, e esses valores aqui, né, 1.000 e pouco, vai vindo para cá. Tá? Outros descontos, uma lista de outros descontos que também está associado a uma conta contábil. Deixa eu ver se tem uma coisa de refeição. Tá? Aí, de novo, essa orientação de quais outros descontos colocar na SNP, isso vem da própria contabilidade, isso pelo fato da área administrativa, da área fiscal, né? Desculpa, da área financeira tá no mesmo espaço físico, né? Isso aqui é simples. Simplesmente virar para trás e perguntar ou eventualmente dar uma pequena caminhada de 2 metros. Tá? Então, as áreas são muito próximas, então facilita esse entendimento de qual conta contábil eventualmente teria em outros descontos. E aí o valor, você vai informar o valor que você quer para aquele desconto, e aí isso vai estar refletido aqui e, obviamente, vai estar refletido aqui no valor a pagar. A descrição, campo texto, e o rateio é mais ou menos parecido como o rateio da nota fiscal, do item da nota fiscal, onde eu vou escolhendo o centro financeiro, tá? E os valores. Nesse caso aqui, o centro financeiro já está até encerrado. Ó. Esse que está aqui, 3021, que foi a gerência da Luciane. E aí ele não deixa que você faça o lançamento para um centro de lucro ou um centro de custo que já está encerrado, né? Que já está inativo. Tá? Eu posso selecionar na lista que está aqui, mas como eu estou na gerência de contabilidade, só aparece a gerência de contabilidade, mas eu posso informar um outro centro de lucro que não seja o meu centro de lucro específico, centro de custo. E aí eu tenho que informar o número e ele vai buscar a descrição. Mas porque eu estou na gerência de contabilidade, né? E porque eu tenho acesso a todas as gerências. Também tem um perfil específico para que a pessoa faça esse rateio para todas as gerências. O normal é que a pessoa só consiga fazer rateio dentro da gerência dela. Então, ela só vai ver os centros de lucros que estão dentro da gerência dela.
Tá? Mas, como eu tenho um perfil que permite que eu faça rateio para todas as gerências, aí ele abre, não abre a lista, porque não ficaria inviável ter todos os centros de lucro aqui, né? 100, 200 centros de lucro, mas ele me permite digitar, e aí ao digitar ele traz a descrição, tá? Para a pessoa verificar se é realmente aquele centro de lucro. Tá? Então, essa é a NP. Para o operacional, isso aqui é bem tranquilo, bem... pode parecer complicado, tem que informar a conta aqui, mas isso aqui dificilmente eles usam, né? Rara são as vezes que você tem outros descontos. E a conta contábil, como são notas de pagamento recorrentes, né? Adiantamento, folha de pagamento, pagamento do sindicato, então elas estão são bem claras para o quanto a pagar. Então é bem tranquilo. E aí, de novo, tem que fazer uma NP de alguma coisa que eles não sabem do que é. Aquela levantadinha para esticar, 2, 3 metros ali, pergunta a contabilidade, estou querendo fazer isso aqui, qual é a conta? A pessoa vai passar a conta, ele volta, coloca aqui direto o número da conta, e ele pode colocar o número da conta também. Eu deveria poder. Deixa eu ver se... não está abrindo a lista. Resolveu implicar agora. Vamos refazer para ver. Algo de estranho aconteceu. Teoricamente é isso aqui. Então, eu vou começar a digitar o número e ele vai me trazendo a lista, né? Estava selecionado imposto sindical, mas pode ser FGTS. E aí, de acordo conforme eu vou preenchendo, ele vai trazendo a lista. Tá? Ok? Então, assim, é bem tranquilo operacionalmente para o Contas a Pagar fazer esse tipo de lançamento. E aí, talvez para a gerência, apesar deles terem que fazer só adiantamento, isso não se tornou viável. E também, imagino que seja um trabalho a mais para a gerência. A gerência é mais fácil pegar, fazer um e-mail, a favor, adiantar para esse fornecedor aqui e mandar esse e-mail para o Contas a Pagar, e o Contas a Pagar se preocupar com o que ele tem que fazer do que propriamente a gerência fazer. Tá? Então, isso também tem uma questão de você transferir o trabalho para... a descentralização, né? Ela é interessante, mas ela gera trabalho para quem foi o descentralizado. E aí evita-se de passar os trabalhos que, em tese, são do financeiro para as gerências. Tá? Então, fica no âmbito do próprio Contas a Pagar, o volume é pequeno, tranquilo. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver alguma questão de... os status dela também são bem simples, tá vendo? A máquina de status da nota de pagamento é simples. Criou aberta. O reaberta é quando retorna da diretoria para fazer algum ajuste, né? ou do próprio Contas a Pagar. Encerrou, passou para frente, encerrou o processo da nota de pagamento, e aí é o fluxo normal do pagamento ou cancelado. Então é bem tranquilo esse fluxo. Não tem muito o que fazer, não. Tá? Aqui foi importação errada. Foi dele isso aqui. Provavelmente foi alguma importação que foi feita. E aí gerou várias notas de pagamento no mesmo dia. Para o mesmo centro de lucro. Vamos ver uma aqui qualquer. Porque essa aqui já está recebida pelo financeiro. Aí eu quero mostrar essa questão do... Tá vendo? Editar rateio, eu posso editar a conta contábil. Então, a contabilidade tem acesso a esse outro botão aqui, que vai me permitir trocar a conta contábil
eventualmente o favorecido e o rateio, tá? Então, você vê que a pessoa não consegue mexer nos outros campos aqui de valores e tal, tributos. Eu não posso adicionar um tributo, não posso mexer na inscrição, mas eu posso mexer no rateio. Às vezes isso acontece, tá? A contabilidade precisa ajustar esse CL ou mesmo adicionar, dividir esse valor aqui, então eles fazem isso. Para não ter impacto no processo, eles fazem isso, porque isso aqui, essa conta aqui de cima, e esse rateio vai ter impacto na contabilidade. Aqui é onde eu vou jogar o meu custo, né? Esse valor de R$ 88,00 vai para esse CL aqui. Então, tá, o CL está errado. Então, ele precisa ajustar para o custo e para o CL correto. E, eventualmente, para a conta, né? A associação de classe não é associação de classe, é conselho regional, é outra conta, então tem que remanejar isso para que não seja contabilizado errado. Então, mas isso independe, eu tenho que pagar R$ 88,00 para esse conselho regional, então não faz diferença para o pagamento se isso vai ser contabilizado na conta A ou na conta B e se vai ser dividido dessa forma. Para efeito de pagamento, essas informações não têm impacto, então a contabilidade pode fazer isso em paralelo. Isso tem impacto na contabilização, né? Então, aí por isso que eles podem mexer nisso, né? Então, a gente encerra a nota de pagamento. A importação da rescisão é tradicional. Eu vou informar que data a data de movimento, a pasta que vai estar esses lançamentos aqui que eu vou importar, a data de vencimento e como é que eu vou pagar isso, tá? Normal é pagamento por TED, então a gente já traz como default o TED, mas a lista é a mesma lista de documentos de pagamento que a gente viu dentro da NP. E aí eu vou selecionar um arquivo dentro da estrutura do diretório, ele vai fazer uma crítica para validar, ele faz o cadastramento automático das contas contábeis daqueles favorecidos que estão no arquivo. Tá? Então, se eu escolhi aqui depósito, né, por exemplo, mesmo o TED, né, que eu preciso ter as informações bancárias da pessoa que eu estou importando, essas informações bancárias estão nesse arquivo aqui, TXT, nesse TXT que eu estou abrindo. Então, se aquela informação bancária do favorecido, por exemplo, não existe, ele cria nesse momento também. Tá? Então, de novo, porque isso é uma coisa que é gerenciado pelo RH, não pelo... Então, uma pensionista nova. Quem sabe disso é o RH, não é o quanto a pagar. Então, automaticamente, nessa importação, ele cria isso e segue o fluxo de pagamento. A pessoa é cadastrada como favorecido, eu tenho ali o CPF e o nome dela, e os dados bancários suficiente para ser um favorecido. Então, isso agiliza bastante o processo de criação desses documentos de nota de pagamento. Por quê? Porque tudo que tem que ser pago tem que ter um pagamento. Então, eu não posso simplesmente... A tesouraria não tem como fazer um pagamento sem estar vinculado a uma NP ou a uma nota fiscal, ou um tributo. Mas ela não cria pagamento, né? A tesouraria não pode criar pagamentos. Tá? Então, preciso ter esse pagamento criado pelo contas a pagar. Aqui é a opção de receber a relação de notas. Tá? Também, mesmo esquema, filtro e resultado. Tem umas relações de notas antigas aqui, por isso que a pesquisa fica um pouquinho mais lenta. O ideal é que eles limpassem isso. São notas antigas, né? E também porque eles normalmente fazem a pesquisa utilizando a data. Eu aqui... Tá vendo? Tem coisa aqui bem antiga. Vou dar um pulinho aqui nas últimas, tá? Então, aqui é o contraponto da relação de notas quando a gente viu no módulo de compras, né? O cadastramento da RN, criação da RN. Aqui a gente tem um recebimento. Então, aqui eu tenho a gerência que criou aquela RN,
E se é material ou se é serviço, aí isso é importante para o contas a receber, fazer o recebimento, né? Contas a pagar, desculpa, para fazer esse recebimento da relação, porque aí ele sabe o que ele vai ter que direcionar para a área de controle fiscal. E aí, no caso do contas a pagar e do controle fiscal, é uma baia que divide, meia baia, né? Meia parede de baia que divide um setor do outro. Então, eles, inclusive, em cima dessa meia baia, você tem uma caixa de entrada e saída, e o próprio pessoal do contas a receber, do contas a pagar, bota nessa caixa de entrada e saída o ARN, quando eles fazem esse processo de recebimento aqui, e o controle fiscal faz o inverso quando eles terminam de validar as notas daquela RN. Então, porque aí vai passar pelo contas a pagar para fazer a análise. Então, como os setores são colados, né, facilita essa movimentação da relação de notas. Tá? No caso da contabilidade e do contas a pagar, não tem nem divisão, é uma área só. Nesse caso, tem uma parede, meia divisória mesmo, né? Meia parede. Então, é uma questão só de entregar de um lado para o outro. Tá? Vamos ver aqui, vamos fazer só para a gente ver a tela de recebimento. A tela de recebimento é isso aqui. Ele vai marcar fisicamente o que ele está recebendo, ele vai marcar aquilo que ele está recebendo fisicamente, né? Diferente um pouquinho do... Chegou, essa nota está ali? Tá tudo marcado já receber. Então, 99% das vezes ele vai simplesmente clicar aqui nesse botão de receber e seguir o fluxo. A partir do momento que ele fizer esse receber, essas notas aqui que estão no status de RN, elas passam a recebidas pelo financeiro e os pagamentos associados a essas notas fiscais passam a estar em análise. Pronto, acabou. Só isso que faz essa opção aqui, mais nada. E aí, quando ele desmarca uma determinada nota fiscal aqui, isso significa que essa nota física não está nessa RN. Então, essa nota física, a nota, ela volta para o status de disponível para a RN, né? Aprovada, e uma nova RN precisa ser feita para essa nota fiscal aqui. Tá? Porque aqui é o controle físico, né? Do físico, da impressão da nota fiscal. Chegou o físico? Chegou. Não chegou. Então, isso aqui significa não chegou o físico aqui. A nota impressa. Tá? E aí, lá na gerência, né, no caso aqui da gerência da Cleivânia, ela tem que fazer uma nova RN e incluir novamente essa nota fiscal aqui. Porque senão ela vai ficar como se estivesse na gerência ainda. Né? E aí, de novo, se ela fizer esse recebimento físico e aí tiver algum problema, porque aqui eu não estou avaliando nada da nota, né? Só está avaliando, apesar de ter algumas informações aqui, a avaliação aqui não é de verificação, é simplesmente chegou o físico, chegou. Não chegou, devolve. Tá? É essa avaliação de se isso aqui está certo, se isso aqui está certo. Né? Se os dados da nota estão certos, vão acontecer na parte de análise. E aí, quando a análise verifica que alguma informação não está que alguma informação aqui está errada, aí ele retorna logicamente a nota, a pessoa altera isso logicamente e ela não precisa mais fazer RN porque ela já fez um recebimento físico dessa nota fiscal. Tá? Então, assim, é um processo extremamente simples. De novo, para o operacional isso é bem tranquilo. Então, aqui eu recebi relação de notas. Seleção de contas a pagar é a tela de análise. Tá? Ela ficou com esse nome que, na verdade, o objetivo principal é fazer a análise, né? E não selecionar o que eu tenho para pagar ou não. Selecionar o que eu vou pagar ou não é lá na tesouraria, mas, de certa forma, o contas a pagar faz essa seleção, porque é ele que determina o que vai estar dentro de uma pasta ou não. Isso pode ser essa pasta, né, a parte física, ela pode ser tirada pela diretoria ou eventualmente pela tesouraria, mas essa primeira definição do que vai ser pago é feita pelo contas a pagar. Tá? Então, deixa eu ver os pagamentos de hoje, por exemplo. Se tem alguma coisa para ser feita, análise ainda. Não, já tudo foi feito. Vou pegar amanhã.
Também eu acho que não deve ter quase nada. Tem um pagamento, porque normalmente eles fazem porque tem um processo, né? A data de pagamento é 23, ele não pode passar pelo quanto você vai pagar no dia 23. Tem que passar antes, né? Para chegar na tesouraria no dia 23. Mas já tem alguma informação aqui. É uma nota fiscal. Vamos ver como é que funciona essa tela de análise, tá? Isso, e aqui eu tenho uma legendazinha para fechar aqui. Tem uma legenda para poder auxiliar o quanto a pagar nessa decisão do que eles vão fazer a análise. Tem coisas que tem. Você vê que pagamento com 5 dias ela fica em amarelo e pagamentos em 3 dias fica em vermelho. Então, eles normalmente andam no mínimo em 3 dias. Tá? O ideal é que ande uma semana pelo menos. Tá? De novo, isso não significa que vai ser pago hoje, né? Vai ser pago para frente. Então, eles estão fazendo essa análise bem antes. Tá? Mas às vezes acontece de você ter um pagamento urgente, né? Cadastramento, uma aprovação, um processo demorou de uma forma geral, e aí chega com uma certa urgência no quanto a pagar. Aqui eles têm a primeira aba de análise deles são os dados do pagamento. Então, o número da nota, o documento de pagamento, tá? De novo, eles podem fazer essa seleção, quer dizer, eles fazem essa seleção, e aí, pelo fato de ter o físico ali, eles já sabem se isso vai ser um boleto, se vai ser um depósito, se vai ser DOC ou TED, tá? Então, é tranquilo, pelo físico. Tá? Data de emissão, tá vendo? Eles não têm como alterar a data de emissão, por exemplo. Então, se essa data de emissão da nota está errada, ele precisa fazer o quê? Rejeitar essa nota fiscal. E aí isso retorna para a gerência. Tipo de cobrança é importante para a Abreu saber se aquilo ali é contratual, reembolsável, não reembolsável. Então, por isso que está aqui em destaque. Se é material ou serviço, a data de vencimento, o próprio quanto você pagar pode trocar. A data de pagamento, né? Não necessariamente o pagamento vai ser o mesmo do vencimento, e aqui eles têm essa possibilidade. A data de movimento é hoje, toda vez que eu estou fazendo, então, eu estou fazendo a análise do movimento de hoje, tá? Está na pasta do movimento de hoje, porque a pasta é hoje, apesar do pagamento ser amanhã, no caso aqui 23, tá? É a pasta. O valor, tributos, tá vendo? Eles também não têm acesso a essa parte, outros descontos. Aqui eu tenho a questão do adiantamento, então se esse fornecedor aqui tivesse um adiantamento, ele teria uma mensagem aqui em cima e estaria destacado aqui para eu fazer esse débito. Então, se eu adiantei R$10 para o fornecedor, aqui eu teria uma nota de adiantamento de R$10, e aí o valor a pagar diminuiria em R$10, que é esse adiantamento que foi feito lá. Eventualmente, alguma observação, e ao mudar esses campos aqui, eu preciso preencher a observação, ela passa a ser obrigatória. E a verificação. A verificação é se os dados não estão ok, se o boleto bancário está anexo, se os dados dos fornecedores estão corretos, e aí uma conferência final. Tá? Ele tem que marcar isso aqui. Eu vou ter que parar, acho que a gente vai cair aqui na gravação, e aí a gente retoma nessa tela aqui mesmo. Tá? Beleza? Vai cair aí, porque já